Olá! O plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta com regras para punir quem aplica golpes por meio das redes sociais. O relator do projeto de lei, que será agora analisado pelo Senado, é o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, que participa com a gente desse Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Cassiano. Obrigado à TV Câmara pela oportunidade de falar desse trabalho que fechamos recentemente na Câmara dos Deputados. Deputado, quais são as práticas que serão punidas caso a proposta vire lei? E eu quero também que o senhor explique o que acrescenta aquela outra lei que foi sancionada no ano passado, que também estabeleceu punições para crimes cibernéticos. Na verdade, a lei não tem uma grande inovação, ela tem um aperfeiçoamento importante, porque o estelionato por instrumento pela internet ele já está estabelecido como crime desde o ano passado. Então, o que houve na prática foi o aumento da pena no caso do estelionato geral, né, da tipificação de estelionato, passou de 1 a 5 para 2 a 6, mas teve um agravamento importante na pena, no estelionato cometido contra idoso e vulnerável. Talvez seja uma das partes mais importantes, porque a pena triplica se for idoso e vulnerável, e ainda tornou hediondo. Então, ao triplicar, nós podemos chegar a uma pena de 15 anos, né, se for aplicada a pena máxima, e como transformou hediondo, ele terá que cumprir no mínimo 40% da pena. Então, é uma mudança importante, né? Do jeito que está hoje, seria de 1 a 5 e cumprindo, no máximo, 1/6 da pena se o crime tivesse sido cometido sem violência. Então, foi uma mudança importante, que pode levar alguém, de fato, para o presídio, caso o estelionato seja com idoso ou vulnerável. Então, acho que essa mudança é importante. E introduzimos o estelionato sentimental, que é essa prática quase sempre praticada por homens contra mulheres, que se aproveitam de um suposto romance, de um suposto atenção e quase sempre aproveitando de fragilidade da vítima para cometer o estelionato. E aí não importa se é via por meio digital ou não. Ele pode cometer o estelionato em que a pessoa entrega os bens, por exemplo, né? Ele pode obter uma transferência de um patrimônio, ele pode obter uma transferência de um móvel. Então, essa definição do estelionato sentimental, ele não dialoga apenas com a questão da rede mundial de computadores. E, de novo, se ele comete isso contra idoso, contra vulnerável, ele vai cair também nesta majoração da pena de 3 vezes e no hediondo. Portanto, são mudanças importantes para combater esse crime, que quase sempre ele é feito a partir da esperteza de um e da fragilidade do outro, do descuido do outro, né? E nós conseguimos também introduzir, aproveitando esse texto, introduzir uma tipificação que é daquelas pessoas que você, talvez traduzindo para todos de compreender facilmente, seria um sequestro relâmpago. Você faz um sequestro e obriga as pessoas, o sequestrado, a fazer uma transferência de um recurso. E a quadrilha ela está organizada de forma que esse recurso ele é distribuído em várias contas em poucos minutos. Então, uma pessoa distribui para 2, 3, essas 2, 3 distribuem para mais 4, 5, até fazer uma teia de distribuição, e que a legislação não caracterizava esses membros dessa teia, vamos dizer assim, como estelionatários. Ficava apenas um respondendo pelo estelionato e os outros não. Então, foi uma introdução, a partir de uma emenda de plenário, que nós conseguimos instrumentalizar melhor o Estado para alcançar essas ações dessas pessoas, e essas pessoas que até então não são alcançadas, porque a lei não tipifica essa conduta daqueles que redistribuem o recurso nessa teia dessa rede organizada de estelionatários. Deputado, o senhor citou esse exemplo aí, agora por último, né, do sequestro relâmpago. Eu queria que o senhor desse outros exemplos também. Que tipo de fraudes
dessas que a gente está falando aqui, que a gente poderia exemplificar para as pessoas que estão nos assistindo, quais são esses crimes mais comuns que têm sido praticados no Brasil? Olha, o estelionato, ele é aquele ato, né, de uma pessoa que utiliza da esperteza, da fragilidade da vítima, da esperteza dele, para apropriar de bens de terceiros, né? Então, porque se for o bem público, se for um funcionário público, ele comete o peculato. Se não for no serviço público, usando a condição de servidor público, é o estelionato. Ele apropriar de um bem de terceiro usando dessa esperteza, dessa fragilidade. Esse é o conceito básico do estelionato. Com o advento da informatização, a rede mundial de computadores passou a ser instrumento. Vamos pegar o caso dos empréstimos bancários. Certo? É muito comum que criminosos, passando-se por agentes financeiros, né, agentes de empresas consignadas, ele convence alguém a assinar um contrato de empréstimo, por exemplo, e, na verdade, o dinheiro não vai para a conta daquela pessoa que assinou o contrato, vai para a conta do bandido. Ou mesmo pessoas de dentro dessas empresas que, usando da condição, da legitimidade da representação do sistema financeiro como agente consignatário, que ele, agente bancário, como normalmente se chama, mas de empresas que vendem empréstimo e que estão aí enganando, né? Enganando os aposentados, e especialmente os aposentados, mas enganando todo mundo. Então, são ações que cresceram exponencialmente com o advento da informática, porque antes da informática você tinha que abordar, você tinha que assinar um contrato, tudo físico, as pessoas tinham mais tempo para ler. Hoje não, você faz um telefonema e às vezes é um robô do outro lado promovendo esse falso empréstimo, que é um estelionato utilizando de meio digital. Isso não estava tipificado. Então, é preciso, né? O estelionato não mudou de conceito. O que está se buscando é punir como a rigor na medida que a informatização facilitou a prática do estelionato. Tá certo, deputado, muito obrigada por sua participação aqui com a gente, por explicar aí as inovações aí nessa proposta. Eu que agradeço, um abraço, Cassiana, e obrigado mais uma vez à TV Câmara por repercutir estas ações que, na nossa visão, pelo menos, vai instrumentalizar melhor o Estado para combater esses crimes e punir esses verdadeiros bandidos que se aproveitam da fragilidade e da condição de fragilidade das pessoas pela idade, principalmente para apropriar de recurso ali. Tá certo. Eu conversei com o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, sobre as punições a quem aplica golpes por meio das redes sociais. Até o próximo programa.